Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos aí para a nossa nona aula de análise combinatória. Nessa aula falamos aí de arranjo com repetição, tá? Bom, arranjo com repetição. Definição de arranjo com repetição é: seja M um conjunto com M elementos. Isto é, né, um conjunto dessa forma aqui, ó. Conjunto M que possui M elementos, ou seja, a cardinalidade de M aqui também é M, tá? Denotada como Mzinho aqui, ó. Bom, chamamos arranjo com repetição dos M elementos tomados R a R a toda R upla ordenada, ou seja, toda a sequência de R elementos formada com elementos de M não necessariamente distintos, tá? Ou seja, vai contar com os distintos e vai contar com os iguais também. Essa que é a ideia. Então, arranjo vai ser sempre sequências, tá? Tomadas de R a R significa que são sequências de R elementos. Então, se ele falasse assim, calcule ou encontre os arranjos de M, desse conjunto M, tomados de 2 em 2. Significa que ele estava querendo que você calculasse quantas sequências, né, de 2 elementos são possíveis de se formar com M elementos do conjunto aqui, tá? E essas sequências seriam duplas, né? Seriam de 2 elementos. Então, esse de R em R é a nossa sequência e a quantidade de elementos que nós teremos nas nossas sequências, tá? Então, todo arranjo é sequência. E é por isso que todo arranjo necessita de ordem, tá? A combinação já não. A combinação, como a gente ainda vai ver, ela é conjunto. E conjunto não necessariamente precisa de ordem. A gente só coloca em ordem para a questão de organização, tá bom? Então, arranjo é sequência, logo precisa de ordem, tá? E nesse caso aqui, como é arranjo com repetição, a gente vai usar a diagonal, né? Que se a gente for usar o produto cartesiano, a diagonal é as sequências, né, que tem os mesmos elementos, como a gente já viu aí em aulas passadas. A gente vai usar aquilo e as outras também, no caso de arranjo com repetição. Bom, um exemplo aqui para modelar o que foi dito, né? Uma urna contém uma bola vermelha, uma branca e uma azul, tá? Uma bola é extraída e observada sua cor e reposta na urna, tá? Então foi recolocada, houve uma reposição. Em seguida, outra bola é extraída e observada sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Ou seja, os arranjos, né? Quantos são os arranjos nesse evento aí de extrair bola e repor a primeira? Tá bom? Então, assim, você pode pensar que houve 2 eventos. O primeiro, tirar a bola, tá? E a primeira bola, e o segundo, tirar a segunda bola. Só que no primeiro evento, você repôs a primeira bola na urna. Então, quando você vai fazer o segundo evento, que é tirar a segunda bola, essa segunda bola pode ser a primeira, de novo, tá? Então é por isso que você conta com a diagonal do produto cartesiano. Por quê? Porque é lá que tem as sequências com termos iguais, tá bom? E essas sequências representariam essa retirada de mesma bola, tá bom? E nesse caso são sequências duplas porque existe 2 eventos, tá? Então a resposta aqui, ó, seria você supor um conjunto M com 3 elementos, sendo que os elementos seriam essas bolas, tá? A vermelha, a branca e a amarela. Como queremos
duplas, né? Sequências de dois termos. Então, o que temos que fazer? Temos que calcular o conjunto m ao quadrado, que é nada mais, nada menos do que você aplicar no mesmo conjunto o produto cartesiano. Então, você supõe aqui dois conjuntos iguais e calcula o produto cartesiano disso. O resultado vai ser m ao quadrado. E esse m ao quadrado, os elementos dele são sequências duplas. Tá? E são essas duplas que vão representar o nosso experimento de tirar a bola, repor a primeira e tirar de novo a segunda. Tá bom? Sendo assim, a quantidade de elementos de M, ou seja, a quantidade de sequências duplas que eu tenho em M, é exatamente a quantidade que eu quero. Então, pelo lema 1, como calculamos isso? Né? É basicamente linha vezes coluna. Tá bom? Se os conjuntos são iguais, 3 por 3, então é 3 linhas vezes 3 colunas, tá? Que dá 9. Então dá 9 sequências, uma vez que a gente está contando com a diagonal. Tá bom? Então resolveria dessa forma. Observação, ó, essas sequências são os arranjos com repetição, pois estamos contando com a diagonal. E essa diagonal representa, então, indicam, né, que a retirar duas bolas, uma dessas aí pode ser a mesma, né, da bola reposta, tá bom? Ó, deduzindo então a fórmula ou a expressão que representa esses arranjos. Então, seja M um conjunto de M elementos, podemos indicar como arranjo de repetição dessa forma, tá? Arranjo de repetição de M elementos tomados de R em R. Então, você põe um R aqui do ladinho. O número de arranjos com repetição de M elementos tomados de R em R, tá? Então, isso aqui é o símbolo que indica essa operação que iremos fazer, o cálculo do arranjo com repetição. Sendo assim, o arranjo com repetição é uma sequência de R elementos, ou seja, uma R upla, onde cada elemento pertence a M. E pelo princípio fundamental da contagem, parte A, né, faltou falar aqui parte A, temos que a relação para o cálculo desse tipo de arranjo é dada por arranjo com repetição de M elementos tomado de R em R é igual ao número de elementos do conjunto elevado ao número de termos de cada sequência que você quer, tá? Ou seja, M elevado a R. Então, suponha, por exemplo, um conjunto que você tem esse conjunto M aqui, ó. Tem M elementos. Aí ele te pergunta assim, o enunciado é dessa forma. Quantos arranjos, tá, com repetição de 3 elementos existem nesse conjunto M? Essa pergunta ela está se referindo a quantas sequências triplas, né, sequência de 3 termos, existem, né, ou podem ser formadas usando os elementos do conjunto M. Bom, então significa que você vai fazer um arranjo com repetição de M elementos tomados de 3 em 3. Quantos são, então? Bom, vai ser M ao cubo, tá? Esse R aqui vai ser ao cubo. Então, expoente é sempre a quantidade de termos da sequência que você quer. E a base vai ser sempre a quantidade de elementos do seu conjunto. Tá bom? Bom, aqui tem R fatores, né? Uma vez que eu tenho aqui, se minha sequência é uma sequência de R termos, aqui generalizando, então eu estou querendo uma R upla. Para mim conseguir uma R upla, eu preciso aplicar o produto cartesiano R vezes, tá? Nesse conjunto. E se eu aplico o produto cartesiano R vezes, então o conjunto que tem elementos que são, na verdade, né, sequências de R termos, é o conjunto M elevado a R. Tá? Sendo assim, como calcular, né, quantos elementos tem nesse conjunto? Quantas sequências de R elementos tem nesse conjunto? M elevado a R
a gente usa o princípio fundamental da contagem, que é basicamente multiplicar a cardinalidade de cada conjunto. Se eu tenho R conjuntos com M elementos, então é M vezes M vezes M. R vezes isso, tá? Então é M elevado a R. A resposta de quantas sequências de R elementos existem, tá? Logo, também a quantidade de arranjos com repetição. Uma observação aqui, que é clara e óbvia, é que se o R for 1, o que você está querendo calcular, né? Quando você indica isso. Você está querendo calcular quantas sequências unitárias, sequências que têm apenas um termo, existem, né, dentro desse conjunto M, que tem M elementos. E, lógico, vai ser exatamente igual a M, né? Porque se eu tenho M elementos e eu estou querendo sequências unitárias, então a quantidade é M. Então, a definição aqui de arranjo com repetição tomados de 1 em 1 é igual à cardinalidade do conjunto. Tá bom? E fechou, gente. Por hoje só, tá? Então, meu obrigado para todos aí. Deixem um like se gostaram. Se inscrevam no canal caso não seja e compartilhem com seus amigos também, caso vocês tenham gostado. Surgindo dúvidas, deixa no comentário para a gente sanar. Tá bom? Abraço.